nós espíritas entendemos essa questão dos anencéfalos e enfrentamos essa questão agora em que ela ganha, se torna uma discussão nacional, inclusive no Congresso, nos tribunais. O que a senhora pode nos trazer sobre essa questão? Existe em relação a essa questão dos anencéfalos 2 pontos que nós devemos abordar. Um deles é esse conceito equivocado de que o anencéfalo não tem cérebro. Esse é um conceito equivocado que eu gostaria de focalizar. Outra questão que o meio espírita pergunta é se esse feto anencéfalo tem ou não espírito acoplado a esse corpinho que está se desenvolvendo. Então vamos à primeira questão. A nomenclatura anatômica brasileira chama de encéfalo toda a massa neural contida dentro da cavidade do crânio, da cavidade craniana. Como o prefixo a ou an é negativo, então vai se entender que anencéfalo seria o indivíduo, o feto, que não tivesse nada dentro da cavidade craniana, tivesse a cabeça oca, o que não é o caso dos fetos anencefálicos. Todo feto que se desenvolve com o seu corpinho humano organizado dentro do útero materno, que tem funções viscerais como batimentos cardíacos e outras funções, necessariamente ele tem uma grande parte do encéfalo, representada principalmente pelas porções mais profundas. Quem quiser saber mais sobre isso, leia André Luiz no Mundo Maior, capítulos 3 e 4, quando ele fala da nossa casa mental em 3 andares e de cada parte do cérebro interagindo com cada um dos andares da casa mental. Essa porção mais profunda do encéfalo, que corresponde ao tronco encefálico, a cerebelo, a região diencefálica do tálamo e a base dos hemisférios cerebrais, e que muitos autores chamam de tronco cerebral alto, como é o caso de Penfield, no seu livro O Mistério da Mente, essa parte toda profunda do encéfalo, ela já se responsabiliza por ser instrumento de manifestação das chamadas funções que regem a manutenção da vida e também todas as funções viscerais. Então, assim, dizer que um anencéfalo não merece viver, como já algum articulista disse, porque não teria cérebro, para que fazer um feto ir até o final da gestação se ele não tem cérebro, ele não vai viver? Isso é uma inverdade. Ele tem, sim, uma grande parte do seu encéfalo. Cada caso é um caso. Às vezes as partes mais superficiais, mais periféricas dos hemisférios é que falta. E inclusive a parte mais alta da calota craniana. Mas ele tem sim uma grande parte do encéfalo que lhe garante a sobrevida por dias, por semanas, por meses, enfim, cada caso é um caso. Outra questão que a gente pode levantar em relação aos anencéfalos é essa pergunta: um feto anencefálico, ele tem ou não espírito acoplado a esse corpinho? No Livro dos Espíritos existe uma questão de Kardec que questiona o seguinte: toda criança que nasce viva, ela tem um espírito acoplado ao seu corpo físico? Então a resposta é a seguinte: é claro. O que seria ela se não fosse não tivesse o espírito? Não seria uma pessoa humana. Então a doutora Marlene Nobre, em artigo, em entrevista na Folha Espírita, ela esclarece: os corpos para os quais nós poderíamos julgar que não existe espírito acoplado seriam aqueles corpos de fetos monstruosos, teratológicos, que não têm, às vezes, nem forma humana. Eles são um aglomerado de tecidos, né? Tecidos de várias naturezas, tecido muscular, tecido conjuntivo, pedaço de dente, cabelo, enfim. Não existe uma estrutura organizada. Esses são os fetos para os quais nós poderemos julgar que não existe espírito acoplado. Agora, repito, todo feto que se desenvolve dentro do útero materno, com o corpinho físico, com a forma humana e que tem funções viscerais, como é o caso de batimentos cardíacos, ele é um espírito reencarnante que precisa da oportunidade reencarnatória. Ele precisa de nós ajuda, sustentação, e não decisão pelo término da sua vida. Outra temática que a doutora Irvênia está desenvolvendo no nosso Medinesp é a questão da evolução, do átomo ao arcanjo, que é uma linguagem poética muito bonita para demonstrar uma realidade da nossa evolução. Gostaria que a senhora também trouxesse algumas considerações sobre essa questão. Então, eu disse no início da palestra de hoje, cuja temática é do átomo ao arcanjo, a trajetória evolutiva do ser espiritual,
eu disse que esses 3 dias de congresso foram muito gratificantes, porque a gente encontrou amigos, a gente teve troca afetiva, a gente ouviu tantos conceitos, tantos ensinamentos. Então, com certeza, todos nós que participamos desse congresso, nós subimos um degrauzinho no nosso processo evolutivo, porque é absolutamente impossível você não se sensibilizar com o conhecimento adquirido nesses dias e com a vivência da troca afetiva. Mas eu disse que então a gente pergunta, quando falamos em processo evolutivo, desde quando nós estamos evoluindo? Qual foi o começo da coisa, né? E no livro dos Espíritos, na questão 540, existe a seguinte fala. Os Espíritos, quando falam da atuação do princípio inteligente sobre a natureza, eles dizem assim, que todos os elementos da natureza estão trabalhando harmonicamente e que favorecem a evolução do ser espiritual. E essa evolução vai desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, eu continuei na palestra dizendo o seguinte, que para nós que tivemos uma formação no nosso ginásio, enfim, na nossa escola, de que existem seres animados e inanimados, que átomo é matéria e arcanjo, ser espiritual, é uma outra realidade, fica muito difícil para a gente entender como é que um ser evolui de átomo, que para nós é matéria, até as condições de arcanjo, que representa a condição dos espíritos chamados puros, que tem todas as perfeições, né? Então, essa nossa estrutura, baseada na física clássica, na física newtoniana, ela não nos explica, porque o paradigma antigo, sustentado na física clássica, ele é fragmentário, ele considera a natureza composta de unidades, ele despreza o todo como sendo uma realidade holística, mas ele entende o todo apenas como somatória das suas partes. Ele valoriza a unidade em vez de valorizar a posição holística do todo. Enfim, tem uma série de coisas que vão representando a nossa dificuldade no entendimento dessa expressão evolução do átomo ao arcanjo, né? Uma vez que para nós átomo é matéria e arcanjo é ser espiritual. Então eu digo que nós temos que recorrer a outras bases e vamos para a física quântica. O próprio livro dos Espíritos, numa releitura, se não me engano, na questão 82, existe a referência de que existem estados da matéria tão sutis que não sensibilizam nenhum dos nossos sentidos. Então, na nossa condição evolutiva, nós não atinamos com a existência dessas partículas, né, tão eterizadas, que constituem, segundo o nosso entendimento na doutrina, o próprio fluido cósmico universal. Então, eu venho dizer que, em meados do século XIX, quando se escreveu isso no Livro dos Espíritos, e a gente vem para o século XXI e vê físicos quânticos referirem os seus conceitos, a gente vê que bate exatamente com o que está escrito no Livro dos Espíritos, né? Por exemplo, Amit Goswami, um físico quântico atual, indiano, radicado nos Estados Unidos, ele diz no seu livro Universo Autoconsciente que a consciência é a essência do ser e que cria, através da sua atuação mental, a própria estrutura no nível das partículas subatômicas, né? Que não seguem as mesmas leis do macrocosmo, cuja regência é da física newtoniana. Então nós entramos numa outra realidade, né? E a partir disso, quando nós vamos considerar as partículas subatômicas, nós vamos ver que o espírito ele vai gerenciando todo esse processo, a atuação do espírito sobre a matéria, já vai acontecendo no nível subatômico, nas partículas subatômicas. Então, a própria interação do espírito não é que ele age sobre a matéria. A vivência no nosso plano físico de manifestação do princípio inteligente ou princípio espiritual, ela já se faz em coexistência com essas partículas subatômicas. E nesse meio todo do processo evolutivo entra uma vertente misteriosa, que é a manifestação da vida.